Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar o vídeo e acionar o sininho. Professor Eugênio Bastos está democratizando o ensino da geografia. E para isso, eu conto com a sua ajuda para divulgar o meu trabalho. Moçada, vamos finalizar hoje a nossa aulinha sobre imigração. Porém, também iremos falar sobre a emigração de brasileiros. Aqui nós temos a terceira fase da imigração. Na aula anterior estudamos a primeira e segunda fases. A terceira fase da imigração tem início em 1930, estendendo-se até os dias atuais. A princípio, tivemos uma redução do fluxo migratório para o território brasileiro, em função de alguns aspectos. Vamos ver. Primeiro, a Lei de Cotas, criada em 1930 pelo presidente Getúlio Vargas e ratificada na Constituição de 1934. Em síntese, a Lei de Cotas dizia o seguinte, que a partir da sua publicação, só poderia ingressar no país 2% em cima de uma determinada nacionalidade que ingressou no país nos últimos 50 anos. Ah, não entendi, professor. Suponhamos que de 1880 a 1930 tenham ingressado no país 1 milhão de italianos. A partir daquele momento, por ano, só poderia entrar 2% em cima desse número, 20 mil. E 80% desses imigrantes teriam que permanecer no meio rural durante 5 anos. Só depois poderiam viver nas cidades. A lei de cotas criada no Brasil, de certa forma, seguiu a lei de cotas criada nos Estados Unidos. Um outro fator foi a seleção doutrinária, também criada pelo presidente Getúlio Vargas. Nesse caso, para impedir o ingresso de imigrantes procedentes de países que difundissem ideologias contrárias aos interesses nacionais. Um outro fator, a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade de se cruzar o Atlântico, o risco que oferecia. Quem estava fugindo, por exemplo, do cenário de guerra lá na Europa, optava pelo Canadá, pela Islândia, pelos Estados Unidos, eram as principais opções, porque ali havia maior proteção para os navios de passageiros, mesmo sabendo que muitos foram afundados pelos alemães. Temos aqui a instabilidade política no Brasil, principalmente naquele período da década de 1960, onde tivemos, para uns, o golpe militar, para outros, a Revolução de 1964. Não vou entrar no mérito, porque não estou abordando política nas minhas aulas. Então, fique a critério de cada um achar o que aconteceu em 1964. Na verdade, essa instabilidade política, ela amedronta os imigrantes. Não é comum você migrar, levar a sua família para um país que está vivendo um momento de turbulência. O Brasil já não era bem visto pelos imigrantes. Muitos dos imigrantes que para cá vieram foram para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile, para os Estados Unidos. Outros tantos voltaram para a Europa em função da desilusão que tiveram com o Brasil. Esses fatores, portanto, foram responsáveis pela redução significativa do fluxo migratório para o nosso país a partir do século XX e, sobretudo, a partir da década de 1930.
Aqui nós temos alguns exemplos de fluxos migratórios recentes que ingressaram no Brasil. É bom lembrar que, a partir de 2010, houve um ligeiro aumento da imigração para o Brasil. O Brasil estava vivendo um bom momento na sua economia, o desemprego havia caído muito. E essas informações, através da difusão dos meios técnicos, científicos e informacionais, chegaram em vários países do mundo, razão pela qual o fluxo migratório para o país, na década de 2010, registrou um ligeiro aumento. E eu destaquei aí dois grupos que ingressaram em nosso país na última década. Os haitianos, que começaram a migrar para o Brasil a partir de 2010, lembrando que em 2010 o Haiti foi atingido por um forte abalo sísmico que matou cerca de 200 mil pessoas. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo. E como militares brasileiros faziam parte de uma missão da ONU no Haiti, esse contato do Haiti dos haitianos com os brasileiros, as informações que chegavam através dos jornais, revistas, televisão sobre o Brasil, acabou estimulando a vinda de milhares de haitianos para o nosso país. Aqui nós temos um mapinha que mostra a rota dos haitianos. A maioria dos haitianos que ingressaram no Brasil na última década tiveram como principal porta de entrada a cidade de Assis Brasil, localizada na fronteira do Acre com o Peru. Logicamente que esses imigrantes, eles pagavam uma certa quantia para os coiotes trazerem para o Brasil. E lá do estado do Acre, os haitianos, posteriormente, eram levados, muitos eram levados, até mesmo pelo governo, para outros estados do país, principalmente aqui para o Centro-Sul. Dezenas de milhares de haitianos, acredita-se que hoje vivam no Brasil algo em torno de 100 mil haitianos, estão aqui trabalhando, muitos estão trabalhando, e enviando dinheirinho para ajudar suas famílias, até que possam reuni-las. Aqui nós temos a imigração de venezuelanos. Essa imigração de venezuelanos cresceu muito nos últimos anos em função da grave crise política e econômica enfrentada pela Venezuela. O país está vivendo uma hiperinflação, a taxa de desemprego altíssima, a miséria cresceu muito na Venezuela e isso, de certa forma, motivou os hermanos, nossos vizinhos da Venezuela, a virem para o Brasil. O Brasil não é o principal destino deles, não, que fique bem claro. A maioria dos venezuelanos que deixam o país migram para a Colômbia. Outros tantos vão para o Panamá. Mas muitos estão vindo para o Brasil à procura de trabalho, sendo a porta de entrada desses imigrantes o estado de Roraima. O Amazonas e Roraima são os dois estados brasileiros que fazem fronteira com a Venezuela, mas existe uma rodovia que liga Roraima à Venezuela e é por ali que os venezuelanos ingressam no país, sobretudo pelo município de Pacaraima, que fica na fronteira entre Brasil e a Venezuela. Lá de Roraima, muitos têm sido levados para outros estados do Brasil, muitos continuam sendo assistidos por organizações não governamentais, por igrejas, pelo estado de Roraima, pelo governo federal, enfim. É um problema muito grande e nós temos que ser solidários aos irmãos venezuelanos, até mesmo porque, lá na década de 80, quando a situação ficou feia aqui no Brasil, a situação econômica, muito desemprego, hiperinflação, e a Venezuela vivia talvez o seu melhor momento econômico, muitos brasileiros foram viver na Venezuela e foram bem recebidos pelos nossos irmãos. Aqui nós temos
a emigração para países de fronteira. Coloquei no mapa aqui apenas os principais fluxos. Essa emigração de brasileiros, ou seja, a saída de brasileiros para países vizinhos, ocorreu sobretudo na década de 1980 e início da década de 1990, momentos em que a situação socioeconômica estava se deteriorando no Brasil. A desilusão tomou conta do brasileiro, muitos optaram por deixar o Brasil e tentar a sorte, não só em países da América do Sul, como da América do Norte, da Europa, da Ásia, e por aí vai. Lá no Paraguai, os brasileiros que foram viver lá são chamados de brasiguaios. Brasileiros foram para o Uruguai, para a Argentina, para a Bolívia, comprando terras aqui nas áreas próximas à fronteira. Muitos, olha aqui a seta, foram para a Venezuela, outros foram para a Guiana Francesa, território ultramar pertencente à França, e assim vai. Esse fluxo migratório para países de fronteira diminuiu a partir da segunda metade da década de 1990. E muitos dos brasileiros, inclusive, que foram viver no Paraguai, voltaram para o Brasil. Aqui nós temos um gráfico relativo à emigração de brasileiros, os principais destinos. América do Norte, tendo aqui como principal destino os Estados Unidos. Olha aqui, ó, mais de 1.200.000 brasileiros vivem na América do Norte, sobretudo nos Estados Unidos. Cerca de 300.000 de forma ilegal, e o restante são imigrantes clandestinos que ingressaram lá nos Estados Unidos, principalmente pela fronteira entre o México e os Estados Unidos. Não só brasileiros, como outros imigrantes utilizam a rota mexicana para chegar aos Estados Unidos até hoje, apesar de todos os esforços que o governo norte-americano tem feito para conter a imigração, ou seja, a imigração para o país. A Europa, com mais de 800.000 imigrantes, basta lembrar que muitos brasileiros são descendentes de primeira e segunda gerações de portugueses, espanhóis, italianos, alemães, eslavos e por aí vai. E esses brasileiros conseguiram tirar a dupla cidadania. E tendo a dupla cidadania, podem migrar legalmente. Então, muitos brasileiros ingressaram legalmente na Europa, porém, muitos vivem também ilegalmente no continente europeu. Na Ásia, nós temos algo aí em torno de 200.000, sendo o Japão o principal destino. Muitos brasileiros que foram para o Japão no início da década de 1990, os decasequis, trabalhadores que vêm de fora, nada mais eram do que descendentes de primeira e segunda gerações de imigrantes japoneses que vivem em nosso país, que foram para o Japão trabalhar, ganhar dinheiro e a maioria, com esse dinheiro, investir em terras, em imóveis, comprando estabelecimentos comerciais e por aí vai. Nós chegamos a ter mais de 400.000 brasileiros de descendência japonesa que migraram para o Japão. Hoje esse número está em torno de 200 a 250.000. Os números variam de acordo com a fonte de consulta. Oriente Médio, o principal destino, Israel. Muitos judeus brasileiros foram para o Oriente Médio, estão vivendo lá. Eu mesmo conheço 4 que deixaram o Brasil e foram viver lá. Oceania, nós temos aí algo em torno de 32.000 vivendo lá na Austrália, que é o principal destino, e menor número na Nova Zelândia. Eu tenho uma prima que está vivendo na Nova Zelândia. Casou e está vivendo, constituiu família lá. Ah, professor, o que leva o brasileiro a migrar para outros países? Toda pessoa que migra de um país para outro
é motivada por fatores de repulsão e de atração. Então, quando o cara vai para os Estados Unidos, qual é o sonho dele? Prosperar, ganhar dinheiro normal, trabalho, ter um bom salário, prosperar na vida. Então, a maioria que migra sai porque está desiludido com o país onde vive e vai tentar buscar um sonho, realizar um sonho, prosperar na vida num país de maior desenvolvimento econômico, na maioria dos casos. Então, você tem essas migrações que são motivadas, no caso dos brasileiros. Desilusão, desemprego, violência, custo de vida, isso gera desilusão. Atração, busca de empregos, melhores salários, melhores condições de vida, enfim. Aqui nós temos, só para que vocês tenham ideia, a imigração de brasileiros de 2011 a 2017, percebe-se que veio aumentando essa saída de brasileiros. Se eu tivesse os dados de 2018 e 2019 em mãos, com certeza esse fluxo migratório aumentou, até mesmo porque de 2016 para cá, a situação socioeconômica de muitos brasileiros piorou. Então, nós estamos vendo aqui um aumento do fluxo de brasileiros para o exterior, principalmente para os Estados Unidos e para países da Europa. Aqui nós temos a fuga de cérebros. Fuga de cérebro é aquela migração de profissionais altamente qualificados que deixam o país para trabalhar na Europa, para trabalhar no Japão, para trabalhar na China, nos Estados Unidos, no Canadá, onde as condições de trabalho são melhores, os salários são mais atraentes, e ali podem desenvolver todo o seu conhecimento, uma vez que o Brasil tem um histórico de investir muito pouco em ciência e tecnologia. Eu tenho uma irmã que é cientista, é doutora, é formada em microbiologia, inclusive na Universidade de Michigan, Estados Unidos, que ela viveu 8 anos lá nos Estados Unidos, trabalhando na Universidade de Michigan. E ela me falou 1000 maravilhas. Se você tem um projeto de pesquisa bem elaborado e pede o recurso ao órgão de financiamento, e aquele órgão vê oportunidades naquele projeto e acha que você precisa de mais recursos, eles liberam recurso para a ciência, para a pesquisa. Ela é doutora aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui, eles não têm os recursos e os equipamentos que são oferecidos nos grandes centros de pesquisas dos países desenvolvidos. Então, atraídos por melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, esses profissionais altamente qualificados deixam o país. Qual é a consequência disso? O retardamento do nosso desenvolvimento científico e tecnológico. É preciso que o governo se atenha a esse problema e enxergue na ciência o único caminho que nós podemos seguir para alcançar o desenvolvimento tecnológico e científico. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque o canal GeoGênio foi criado para os alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Professor Eugênio Bastos, democratizando o ensino da geografia. Ajude a divulgar o meu trabalho. Um beijão no coração, um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto. Fui!